Olá, amigos queridos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É sempre com muita alegria que a gente se reúne para comentar esses assuntos assim tão importantes, que fazem tão bem à nossa alma, que nos elevam tanto, não é? E que nos aproximam do Pai de amor e desses mentores queridos da nossa casa. Então, nós vamos começar lendo uma página de Joana de Ângeles, que está no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, escrito por Divaldo Franco, psicografia de Joana de Ângeles. Então, nós vamos ler a primeira lição, que fala sobre as soberanas leis. Joana nos ensina o seguinte: a lei natural, que vige em todo o universo, é a lei de amor, que se exterioriza de Deus mediante a sua criação. O cosmo equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada, porque procede de uma causalidade inteligente que tudo estabeleceu em equilíbrio. Essa ordem espontânea é sempre a mesma em toda a parte, expressando-se como modelo para a conquista integral de todas as coisas, particularmente do eu profundo, que dorme em latência nos seres, aguardando os fatores propiciatórios à sua manifestação. No começo é a sombra dominante, geradora dos impulsos automáticos inconscientes, herança dos períodos primeiros da evolução, quando se instalaram no psiquismo os instintos primários que remanescem em controle das atividades do processo de crescimento. Inconsciente da sua realidade imortal, o ser é atraído para a grande luz libertadora, experimentando os embates internos que o desalojam da concha vigorosa onde se encarcera, facultando-lhe os primeiros voos do discernimento e da razão com promessas de plenitude. Como efeito inevitável, a inspiração superior vem trabalhando em nome dessa lei para que o espírito modele as asas para a ascensão através de disciplinas morais e sociais, mediante as quais aprende a dominar os impulsos e racionalizá-los, para que no futuro consiga introjetar o sentimento profundo do amor, e mergulhado conscientemente na lei natural, consiga utilizar-se da intuição ou comunicação direta com o pensamento universal, espraiado em toda parte, ascendendo aos planos da felicidade que almeja. E assim, já devidamente pacificados, na sintonia de Joana, que estamos te pedindo, Pai de misericórdia, a tua bênção para o nosso trabalho, que possamos sintonizar com as tuas verdades maiores sempre, auxiliados por Jesus, nosso mestre, nosso grande modelo, por Maria de Nazaré, nossa mãe, nossa advogada maior, junto à espiritualidade amiga, que nos traga toda a intuição, todo o amor, todo o sentimento de que necessitamos para podermos trazer para nós, para a nossa vida, os ensinamentos que vamos adquirir através das nossas reflexões. Graças a Deus. Então, amigos, nesse momento nós vamos então começar as nossas reflexões aqui. Vamos começar a pensar e a organizar o nosso pensamento. Então, hoje nós vamos falar sobre Deus e o infinito, que está na primeira parte do Livro dos Espíritos, logo no primeiro capítulo, é o começo de tudo. Então, nós vamos ver. Só para fazer um breve resumo, porque sempre, às vezes, tem gente chegando pela primeira vez e que não leu, ainda não teve contato com o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos ele se divide em 4 partes. Na primeira parte, olha como Kardec era um pedagogo bem organizado, né? Na primeira parte, ele começou exatamente do começo. Colocou as causas primárias, as causas de tudo, não é? Então, começou estudando a Gênese, a criação, a divindade, a criação dos espíritos, tudo bem. Na segunda parte,
Kardec fala sobre essa ligação entre o mundo dos espíritos e o nosso mundo material. Descreve para a gente o mundo espiritual e como esses mundos se interpenetram e como os espíritos se comunicam uns com os outros. Na terceira parte estão as leis morais, porque nós não podemos adiantar nenhum passo sem essas leis serem praticadas, serem conhecidas e praticadas. Então, estão as leis morais. E, finalmente, na quarta parte, Kardec nos fala do que nos aguarda no futuro. Um futuro imediato e um futuro mais remoto. Não é? Qual é o nosso destino ao deixarmos a Terra, ao deixarmos o nosso corpo material. Então, nós vamos começar com essa primeira parte do Livro dos Espíritos, logo no capítulo 1, e começamos logo com a pergunta, com as primeiras perguntas. O título é Deus e o Infinito. Provas da existência de Deus, os atributos da divindade. Então, quando Kardec começou a fazer os seus estudos, primeiro ele relutou um pouco, havia aquele movimento das mesas girantes, da comunicação, e as pessoas se reuniam, e Kardec começou a achar que isso era assim não era uma coisa séria, as pessoas se reuniam de qualquer jeito, aquilo era problema de quem não tinha o que fazer, então se reunia dessa maneira para se distrair. Mas o amigo dele ficou insistindo muito, porque queria saber a opinião dele sobre os conhecimentos que eram ministrados nessas reuniões. E insistiu muito até que Kardec foi para satisfazer ao amigo. Então, quando chegou lá, que Kardec começou a ver aquela comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo físico, Kardec deu um toque nele. Curioso, quis saber, não, como é que é isso? Como é que é essa comunicação? Como é que isso está se fazendo? Isso tem uma causa. Ele começou a observar as respostas e as orientações que os espíritos davam. E começou a ver que aquelas respostas todas eram muito inteligentes. Eram respostas que faziam todo sentido, tinham toda a lógica. Então, ele começou a raciocinar. Ora, se temos aqui um efeito, que isso aqui é inteligente, é porque a causa que está por trás disso é uma causa inteligente. Então, espera aí, existe uma inteligência atrás dessas respostas que nós estamos recebendo aqui. Aí ele se interessou em fazer perguntas, perguntou se podia, pode fazer pergunta. Então, ele vai fazer as perguntas, começou a frequentar as reuniões e a trazer as perguntas que ele queria fazer e começou a analisar que cada vez mais ele se surpreendia com as respostas obtidas, porque eram todas muito lógicas. Então, Kardec começou a observar de início que aquela comunicação se dava através pelas experiências, pelas respostas dadas, ele começou a ver que eram espíritos que já haviam habitado a Terra. Poxa, eles já habitaram a Terra, não estão mais com o corpo, mas estão se comunicando. Onde eles estão? Lembrando que Kardec era um cientista, um pesquisador. Tinha toda uma infraestrutura de conhecimento acadêmico, de matemática, de física, de medicina, até de astronomia também, um pouco, e ele começou espera aí, há alguma coisa por trás disso maior que está me dando como é que essa comunicação está sendo feita? E aí ele começou a se interessar e começou, então, a entrar fundo no estudo que, graças a Deus, ele conseguiu terminar e nos dar esse legado dessa doutrina abençoada, fazendo essa concatenação filosófica, científica, religiosa. Então, Kardec começou, tanto que ele colocou, depois na sistematização das perguntas, depois coletando todo esse material, lá foi ele, compilar isso tudo e dentro de uma ordem também lógica, que ele sabia como ninguém fazer, não há dúvida. Então, a primeira pergunta que Kardec coloca imediatamente é essa: que é Deus? Ele
já tinha uma formação religiosa católica, não praticante, mas tinha uma formação religiosa católica. Então, ele já sabia da existência de uma divindade, né? Aí ele começou primeiro questionando essa divindade. Que é essa divindade? Ele disse, tá, essa divindade não pode ser um ser igual a mim, né? Mas a Bíblia diz, está escrito lá, né? Na Gênese hebraica, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí ele fica pensando, né? Aí o homem imaginou logo, né? Então, sim, então Deus teve um corpo igual a mim. Quem é Deus? Aí coloca lá aquele velhinho barbudo, né? Que Michelangelo pintou, representando a divindade. Mas Kardec percebeu assim, não é isso. Não é isso. É outra coisa. Que é essa divindade? Então, ele perguntou para os espíritos, o que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, ele não personalizou Deus como quase que a totalidade das pessoas naquela época personalizavam, achavam que Deus era um ser igual a nós. E Kardec percebeu de imediato que não era, era algo superior que ele não estava conseguindo alcançar. Então, ele perguntou, que é Deus? E os espíritos responderam, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí Kardec começou a raciocinar em termo dessa definição que os espíritos haviam dado. E nós vamos voltar a isso, a essa, né? E pergunta também o que é o infinito, né? Porque diz assim, infinito. O que é infinito? O que significa infinito? Né? Kardec, como matemático, ele sabia, eu sei, o que é um conjunto infinito, eu sei, se eu tenho um conjunto numérico, né? O que é? Não termina nunca. Se eu penso num número muito grande, aí vem alguém e pensa um número um pouquinho maior e me ganha, né? E isso não tem fim, não tem fim, vai embora. Muita gente faz confusão entre infinito e conjunto limitado. Limitado é diferente, né? Tem uma fronteira, tem uma barreira ali onde tudo acaba. Infinito vai sempre continuando a vida toda, né? E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos analisar, né, essa definição que os espíritos deram. Mas nós não vamos analisar sozinhos, nós vamos pedir o socorro também a um espírito muito esclarecido, que veio um pouquinho depois, mas veio à época de Kardec, porque a humanidade, a espiritualidade, ela é bem precavida em relação a tudo que é importante, né? As grandes missões. E isso que Kardec teve foi uma missão fantástica, não é? De um porte muito grande. Então, se Kardec falha, se ele se distrai no mundo material e não cumpre a missão dele, alguém tem que continuar, alguém vai ter que pegar essa missão. Quem é? Leon Denis. Então, Leon Denis veio para acompanhar e complementar. Então, toda vez que a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente tem que estudar Leon Denis junto, porque um complementa o outro, né? Kardec é aquele pragmatismo, não é? Aquela precisão científica, física, matemática, aquele enquadramento. Denis é o poeta, o sonhador, né? Aquele que transforma tudo em beleza, né? Que vê a beleza em tudo, que vê a poesia em tudo, né? Olha que os livros dele em prosa são poesias maravilhosas. Então, Denis nos diz também em relação a isso. Quando ele vai perguntar sobre Deus, Denis diz exatamente isso. A ideia de Deus. A gente tem uma ideia do que é, a gente não sabe o que é Deus. Então, ele diz, ideia de Deus, centro inefável, de onde convergem e se fundem, numa síntese sem limites, todas as ciências, todas as artes, todas as verdades superiores. Tu és a primeira e a última palavra das coisas, presentes ou passadas,
Tu és a própria lei, a única causa de todas as coisas, a união absoluta, fundamental do bem e do belo, que o pensamento reclama, que a consciência exige e em que a alma humana encontra a sua razão de ser e a fonte inesgotável de suas forças, de suas luzes e de suas inspirações. Lindo, né? É aquela poesia de Denis. E aí a gente volta a colocar isso aí, né? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então vejam que é realmente, quando os espíritos dizem inteligência suprema, não há inteligência maior do que a de Deus. É a maior que existe. É a maior inteligência. Não se pode conceber uma inteligência acima dessa. Causa primária. Deu origem a tudo que existe no universo. A tudo. E colocou em tudo a sua inteligência, a sua essência. Né? É como diz Denis aqui, não é? A fonte inesgotável. Né? A fonte inesgotável. Então, Deus tem essa ideia de Deus para nós, é exatamente isso. Aquele princípio, aquele final. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o começo e o fim, eu sou o primeiro e sou o último. E aí nós ficamos pensando, né? E como é que Deus, né, fez a criação dele? Então, nós vamos dividir essa criação em dois níveis. Né? Primeiro, Deus criou no mundo espiritual os espíritos, que somos nós. Eu sou espírito, tá? Não, então, esse olho, o nariz, a boca, esse corpo físico que eu tenho, não sou eu. Isso nós temos que ter muito claro na nossa cabeça. Eu não sou esse corpo. Eu sou um ser espiritual. Eu sou um ser divino. Olha, gente, olha como é importante, como é consolador a gente saber disso. Eu sou um ser divino. Criado por Deus, eu tenho DNA, eu tenho uma herança genética, a herança genética espiritual desse Pai que nos criou. E aqui, o corpo? Não, aqui nós estamos tendo uma experiência, uma vivência nesse mundo material. Então, como a gente não consegue alcançar o mundo espiritual, a gente tem que ficar mesmo nesse nosso mundo, né? Nesse nosso mundo material. Então, nós temos que entender já o nosso mundo, porque entendendo esse mundo, nós temos ideia da criação e do poder de Deus. E essa criação maravilhosa, né, que nós não podemos entender como funciona ainda, mas podemos ter provas da existência dela. Vamos verificar a nossa história, né? A nossa história. O homem, quando nós éramos ainda um planeta primitivo, né? Nós éramos seres primitivos habitando esse planeta. Como é que nós víamos as coisas? Nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje. Hoje o nosso conhecimento está muito mais avançado. Então, o homem primitivo olhava para o céu e via um relâmpago. Olha que coisa assustadora, né? Que é aquilo. Então, é um Deus que está zangado. Quer dizer, já entendia dentro de si a existência de um ser superior, que ainda não era essa ideia, né, do Deus inteligência suprema, que nós temos hoje, mas já era uma ideia de um ser superior que podia mais do que eles e que estava, de alguma forma, se manifestando através daquele raio. Quando ele via os temporais, as chuvas, os ventos, ele atribuía isso às divindades. Então, o homem já começava, né, a abrir os olhos para que ele estava vivendo aqui no mundo, mas havia um mundo oculto que ele não conhecia, mas que era o mundo das divindades. E agora a noção que nós temos no mundo atual? Aí nós vemos assim, a noção de Deus, do infinito, né? Então nós vamos fazer
vamos fazer uma coisa. Chico Xavier, uma vez, ele pediu para Emmanuel que ele queria conhecer, né, o mundo do Pai, essas maravilhas, né, esses outros mundos existentes dos quais ele ouvia falar. E ele tinha vontade de conhecer, de vivenciar uma experiência. Aí Emmanuel disse, não, tudo jóia, vamos lá, vai, né? Então você vai, deixa teu corpo aí dormindo, você vai se desprender e vem comigo, vamos conhecer. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma carona com o Chico, né? Já que nós temos assim muita afinidade com ele, nós vamos pedir a ele, nos leva também para isso, dá uma caroninha para a gente, né? Então, nós vamos com o Chico conhecer essa viagem. E eles saem daqui, saem do corpo, saem da Terra e começam a contemplar o espaço sideral. Começam a contemplar o nosso sistema solar. E aí a gente acha aquilo tudo enorme, né? Que coisa, mas que separação, esses planetas longínquos. Aí a gente vê o Sol, a gente vê os planetas, a gente vê toda essa criação. E a gente fica pensando assim, nossa, mas como é que é possível uma coisa dessas? Não é? Aí, daqui a pouco, vamos continuando a viagem. Nós saímos do sistema solar. Estamos na nossa galáxia, na Via Láctea. Nossa, mas que enormidade! Que coisa grande, que imensa! Que é isso, gente? Aí Emmanuel explica, não, galáxias como essas, há os bilhões por aqui. Aí a gente, bilhões? Como é que é? Galáxias imensas dessa, com tantos mundos, com tantos astros, com tantas novidades. Aí, como é possível isso? Não, e elas se afastam, e a gente vai se afastando, daqui a pouco o Chico diz assim para ele, não, Emmanuel, para um pouco, volta, vamos voltar, eu estou com saudade do meu cafezinho com leite. E nós voltamos, então, com o Chico para tomar o nosso cafezinho com leite depois do nosso estudo, né? Então, e a gente vê a grandiosidade desse mundo. E nós pensamos que nós estamos muito importantes porque o único planeta habitado no universo é a Terra. Olha como que seres humanos importantes que nós somos. Gente, nós estamos na periferia da galáxia Via Láctea. O que tem ainda dentro da galáxia, o que tem fora dessa galáxia e o que tem pelos mundos aí, será que a gente vai ter tão pouca imaginação que não vai imaginar que haja formas de vida em outros planetas? Forma de vida igual a nossa, com esse corpo, com esse... Não interessa, não interessa. Formas de vida diferentes, mas formas de vida. E de vida inteligente, e às vezes muito mais inteligente do que nós. Pelo menos num estágio de maior consciência, de vibrações mais elevadas do que nós estamos. Então, vejam como é que a gente pode contemplar essa grandeza do Pai, não é? Então, esse mundo vai existir por acaso? Vocês acham que isso aconteceu por acaso? Por acaso, aconteceu num canto do espaço lá, né, um Big Bang que deu origem ao nosso sistema solar. Por acaso, a nossa Terra gira em torno do Sol com mais os outros planetas. Por acaso, nasceram seres humanos aqui na Terra? Claro que não. Isso tudo faz parte de uma programação muito maior, de uma programação imensa, onde cada coisa tem a sua função no espaço. E quando a gente se conscientiza disso, olha como é que a gente acha, que a gente vê a importância. Se cada coisa tem a sua função no espaço, nós, coisinhas humanas aqui, também temos uma função a desempenhar nesse mundo todo imenso desse jeito. Então, cabe a nós agora procurar o nosso lugar. Vamos procurar. Né? Aí a gente continua estudando ainda esse capítulo e ver o que foi, e ver o que Kardec disse. Né? Então, ele diz, nós conseguimos explicar as causas secundárias
da vida universal, mas a causa primária nós não conseguimos. Quer dizer, a causa primeira, essa nós não sabemos como é que aconteceu. Nós sabemos a partir de algum momento. Por exemplo, a formação da Terra e tal, hoje a teoria mais aceita pela ciência é a do Big Bang, né? Então, nós conseguimos... Sim, mas foi um átomo que se expandindo, expandindo. De repente, formou aquele Big Bang e deu origem a isso tudo. Aí nós pensamos assim, nossa Terra é super importante. Gente, a nossa Terra é formada de lixo estelar, sabia? O que sobrou, que não constituiu estrelas, que sobrou de poeira, de agregado pelo espaço, e que juntou e fez a Terra. Foi assim. E nós estamos pensando que nós somos muito, né? Muito bacanas, muito merecedores de muita coisa. Quer dizer, somos merecedores por sermos filhos de quem somos. Aí está o nosso mérito, mas é só esse, porque de resto a gente não faz nada para justificar esse fato primordial e marcante nas nossas vidas, não é? E até vocês vejam que isso é tão importante que até o Galileu, o espírito de Galileu, que foi quem ditou a parte toda de astronomia do livro A Gênese, do Pentateuco de Kardec, foi Galileu que ditou. E Galileu avisou, disse, olha, eu posso explicar tudo da formação material, a formação material do mundo que nós estamos vendo, isso aí tudo bem, eu posso explicar. Mas a formação espiritual anterior, essa não me é dado explicar, porque eu também não sei. Também não consigo alcançar. Ora, se o espírito da estirpe de Galileu diz isso, nós temos que, não é, que ter uma certa humildade e reconhecer. Realmente, nós não vamos poder entender determinadas coisas. Não é? Como é que essa inteligência age? A gente sabe que ela é perfeita, isso aí não há dúvida. Mas como ela age, como ela agiu no começo, qual foi a origem primordial de tudo, nós não sabemos. Não é? Então, vocês vejam, às vezes até a ciência mesmo, né? A ciência se ufana, não, tudo tem que ser científico. É científico, vamos provar, científico, tudo bem. Você pega uma semente e você diz assim, eu vou modificar, você quer ver como eu sou inteligente, como eu sou poderosa, né? Como cientista? Ora, vou modificar essa semente e vou transformar essa planta, vou aumentar a quantidade de frutos, vou aumentar o tamanho dos frutos, vou fazer isso, aquilo, tal, modifica geneticamente a semente, planta e, que maravilha! Não é? Produziu aquele efeito para o qual foi programada. Tudo bem. É um avanço? Poxa, é um avanço enorme. Claro que é. Agora, criar do nada aquela semente, algum cientista já conseguiu? Nenhum. Não é? A gente consegue modificá-la. A partir dela, eu modifico, transformo, né? Eu crio causas secundárias que vão dar outros efeitos. Mas criar a semente, assim, do nada apareceu a semente. Isso nenhum conseguiu ainda. É isso aí, a gente tem que ter muita ciência em nós. Agora, uma coisa é importante, e nós não podemos esquecer, né? Porque também está na Bíblia mosaica que Deus criou o mundo à sua imagem e semelhança, criou o homem à sua imagem e semelhança. O que quer dizer isso? Quer dizer, que ele é a inteligência suprema, que ele criou tudo, que ele criou esse mundão imenso que nos cerca, que ele é o responsável pela criação de cada um de nós num outro plano e nos deixou vir aqui, não é? Para chegarmos até onde chegamos e recomeçarmos o caminho de volta, porque lembrem da parábola do filho pródigo que Jesus nos deixou. Nós somos os filhos pródigos que viemos descendo, agora estamos de volta, estamos retornando, não é? Ao mundo desse Pai, que é o nosso mundo, porque foi onde nós fomos criados, que é a nossa pátria de verdade. E ele, o que significa que ele nos criou à sua imagem e semelhança? Significa que ele nos deu todos os atributos dele.
tudo que Deus é, nós somos também. Jesus disse para nós, vós sois deuses. Por que ele disse isso? Claro, somos filhos, somos deusinhos, somos filhos do Deus Supremo. Somos filhos de Deus, temos tudo dentro de nós. Aí nós procuramos do lado de fora. Vamos procurar fora. Né? Como é que nós fazemos as nossas... Vocês querem ver como é que nós fazemos? Se eu quero falar com Deus, né? O Roberto Carlos disse, né? Se eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. É isso mesmo, apenas fala. Aí nós achamos que Deus, né? Nós fomos induzidos a acreditar nisso, que Deus está lá no seu trono divino. Tá lá. Então, para eu poder chegar a Ele, levar a minha prece, as minhas dúvidas, os meus pedidos, eu devo fazer o quê? Pedir uma audiência, ter uma senha, para poder conversar com meu pai. Gente, alguém aqui conversou com o seu pai com essa cerimônia toda? Ou chegava para ele logo e falava o que queria? Como é que nós falamos com o pai? Não é com aquela naturalidade maior. Ah, meu pai, às vezes a gente chama assim, meu velhinho querido, como é que é, não sei o quê. E a gente vai falando, desenvolvendo o que tem que falar. Agora, com Deus, não. Com Deus, nós fazemos cerimônia. Nós queremos uma hora. Vejam que é tão importante a gente procurar essa união com esse pai, porque, veja bem, esse pai criou tudo, como nos mostrou aqui Denis, como nos mostrou Kardec. Ele cria isso, né? Criou tudo e mantém tudo vivo, tudo pulsando. Aí a gente chega e diz assim, mas então Deus está aqui nessa mesa? Que absurdo! Imagina, Deus, isso aqui é uma coisa inanimada, Deus, essa mesa quem fez foi o homem. Sim, a mesa quem fez foi o homem. Mas a mesa foi feita de quê? De um material que o homem usou vindo da natureza. Esse material é constituído de quê? Dos mesmos elementos que a gente encontra na natureza, encontra no nosso orbe todo, e encontra no nosso corpo também, não é? Constituído de células, de moléculas, de átomos. Mas o átomo... Gente, quem foi que criou isso? E o átomo tudo se movimenta. Olha o átomo, os elétrons se movimentando em torno do núcleo. O núcleo... Então, o núcleo está imóvel ali no meio. Não, o núcleo está pulsando. Hoje a gente já sabe disso. O núcleo está pulsando. Sim, caramba. Então, né? Tudo se movimentando. E se movimenta por quê? Quem é a força motriz de tudo que existe? É o Pai. Então, por trás de tudo, por trás de todas as causas iniciais, está esse nosso Pai, que Jesus nos ensinou a considerarmos como Pai. Ele é o grande começo. É Ele que nos sustenta vivos. Ele é a unidade maior. E todos nós estamos incluídos nessa unidade. Quer dizer, isso é um ponto básico que nós não podemos mais esquecer disso. Nós não somos qualquer coisa, nós somos filhos de Deus. Eu tenho todos os atributos da divindade. Eu sou um ser divino. Cada um de nós é um ser divino. Nós estamos, cada um, vivenciando uma experiência diferente nesse mundo material. Mas o nosso mundo não é esse. Então, quando eu vejo aquele assaltante, aquela pessoa tão ruim, que mata, e que não tem nenhum escrúpulo de matar para roubar uma bobagem. Então, que é isso? Criado pelo mesmo motivo que cada um de nós, criado por amor. Mas onde está esse amor? O amor está dentro dele.
é que ele ainda não deixou desabrochar esse amor. Olha o que Jesus disse: deixe desabrochar a vossa luz. Ah, mas então aquele bandido sanguinário, né, que não tem princípio moral nenhum, não tem respeito a nada nem a ninguém, esse ser foi criado igual a cada um de nós. A imagem e semelhança de Deus. Ah, mas essa centelha que arde em mim, esse fogo divino em mim, também está nele? Também está nele. Ele só não percebeu isso ainda e não tomou posse dessa herança. Essa nossa grande herança divina. É a herança que o filho pródigo pegou e foi disseminar depois, né? Então, olha só o que a gente tem que compreender. Enquanto nós não tivermos esses conceitos básicos e fundamentais, nós não podemos seguir adiante. E olha só o que Leon Denis ainda nos diz no livro Depois da Morte, quando ele fala do universo de Deus. Olha só. Resumindo, eis tudo quanto podemos afirmar. Deus é a vida, a razão, a consciência em sua absoluta plenitude. Ele é a causa eternamente operante de tudo quanto existe, a comunhão universal da qual cada ser tira a existência para concorrer em seguida, na medida de suas crescentes faculdades e de sua elevação para a harmonia do conjunto. Então, olha só que responsabilidade quando a gente começa nesse despertar, porque nós temos que, olha só, contribuir com as nossas crescentes faculdades e a nossa elevação. Significa o quê? Elevarmos cada vez mais o nosso nível de consciência, cada vez mais nos elevarmos vibracionalmente, com sentimentos elevados, com pensamentos elevados, para quê? Para nós contribuirmos para a harmonia do conjunto. É o que o Pai espera de nós. Como é difícil para nós fazermos isso. Porque para fazermos isso, nós temos que ter um sentimento que nós não sabemos ainda como é, que é o amor. Mas não é o amor romântico, né? É o amor incondicional. Aquele amor que leva você a entender realmente, né, que o outro é um irmão muito querido. Então, não posso desejar para o outro aquilo que eu não quero para mim. Jesus falou isso, não é? Olha só, fazer aos outros o que queremos que nos façam. Então, está tudo aí. A doutrina está toda aí, ensinando tudo o que nós precisamos. Só nós não evoluirmos se não quisermos. Porque, pelo menos, elementos para evoluir, para aprimorar, né, as nossas atitudes nós temos. Agora, não é só ficar estudando fechado, né? Ah, isso aqui é bonito, aquilo ali é maravilhoso e tal. Não é só isso. Nós temos também que fazer o quê? A nossa parte. Trazer todo esse conhecimento para a nossa vivência diária. E transmitir isso para todos os que nos cercam. Todos. Sem simpatias ou antipatias. Sem achar que um é melhor, o outro é pior. Porque, graças a Deus, estamos todos desenvolvendo os nossos atributos de maneiras diferentes, pessoais para cada uma. Enquanto um tem assim aquela precisão matemática, não é? Do cálculo, do raciocínio, o outro tem a poesia na alma. O outro nos traz a alegria da música. É isso. Outro nos conduz, outro tem aqueles dotes de liderança, né, que leva os grupos à frente. Olha a responsabilidade de cada ser vivente, de cada ser humano na face da Terra. E nós não nos atinamos para isso. E esse conhecimento, que é libertador, ele também nos dá mais essa característica dessa responsabilidade que cada um de nós tem em preservar esta unidade.
de saber que a dor do meu irmão, que está lá longe de mim, é a mesma dor minha. Enquanto um irmão estiver sofrendo, nós não podemos estar bem. Olha, doutor Bezerra, enquanto estiver alguém precisando na face da terra, eu quero poder ajudar. Esse amor incondicional, gente. Como nós estamos longe desse amor. Como o Chico entendeu esse amor, não é? E ainda continua Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, ele continua dizendo a coisa mais importante. O Ser Supremo não está fora do mundo. Ele constitui a parte integrante e essencial, é a unidade central para a qual convergem e na qual se harmonizam todas as relações. O princípio de solidariedade e de amor, pelo qual todos os seres são irmãos. É o foco do qual irradiam e difundem no infinito todas as potências morais, a sabedoria, a justiça, a bondade. Né? Então, é isso aí. Deus dentro de nós. É aqui que nós vamos buscar. Gente, isso é tão importante que vocês vejam que Joana de Ângeles, no livro Plenitude, lá no capítulo 9, ela preconiza um método de autocura, que a doutora Luzia Matias, que vocês conhecem também, né? Que a doutora Luzia Matias codificou num livro didaticamente, todo arrumadinho, com todas as etapas que nós deveríamos seguir para fazermos a nossa própria cura. É o autocura. Vejam que é tão importante isso, que a gente tem 2 etapas vitais dentro dessa programação. Uma delas é a sintonia com Deus. Para a cura do físico, você sintoniza com Deus. Fala com Deus. Pergunta a Deus. Se aproxima de Deus, dessa entidade, que não está lá, mas que está aqui. Por isso é que Jesus disse, olha só, tudo que Jesus diz faz todo sentido. Quando você quiser rezar, não vai para as praças, vai ficar gritando, rezando para todo mundo saber que você é um grande orador, faz preces lindas. Não. Vai para o seu secreto. Fica quietinho lá. E lá você, dentro de você, você busca essa divindade que ela está ali esperando o momento de desabrochar. E nós não damos chance para ela. Olha só como é que nós somos. Nós reclamamos, falamos, queremos, eu quero, mas não fazemos nada em relação a isso. Não podemos entender realmente esses ensinamentos que nós estamos recebendo há tanto tempo, mas não estamos ainda praticando na nossa vida. E a outra etapa importante, que é a de cultivar o amor. Cultivar o amor nas mínimas coisas. Colocar amor em tudo que nós fazemos. Ai, mas o meu trabalho é tão chato, não gosto do meu trabalho. Então, modifica a maneira de você ver o seu trabalho. Coloque amor em tudo que faz. Se você vai chegar numa cozinha e mexer uma panelinha, mexa aquela panelinha com amor, para a comida ficar mais gostosa. Se você tem um compromisso, ai, que coisa chata. Não, deixa eu pensar, não. Pedir a Deus que vá comigo, pedir meu Pai, vai comigo, me acompanha, né? Vamos lá, fazer o melhor que pudermos. Quem sabe não temos uma oportunidade nesse caminho de sermos úteis a alguém. Procurar a nossa utilidade nesse mundo e procurar o Pai em todas as ocasiões. E aí eu me lembro de que Einstein foi perguntado uma vez se ele acreditava em Deus. Aí ele respondeu assim, eu acredito, mas eu não acredito nesse Deus que vocês fazem aí, não. Eu acredito no Deus de Spinoza, né? Aí ele continua, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe. E não nesse Deus aí que vai castigar, né? Porque a gente acreditou nisso. Olha, Deus está te olhando, hein? Faz errado não, que ele está te olhando.
Eu tenho que fazer certo, não é porque ele está me olhando, é porque eu vim aqui para aprender a fazer certo. Então, eu tenho que aprender a fazer certo de uma vez. Então, eu costumo sempre, quando eu falo assim sobre Deus, que a gente cita Einstein, porque foi um grande mestre também, né? Um grande pensador, tem descobertas maravilhosas dentro da física, deu um avanço fantástico. Quer dizer, e agora a gente ouve físicos, quer dizer, que teriam tudo para ser materialistas, não é? Se curvando diante dessa evidência, dessa divindade, exatamente pelo conhecimento que adquiriram, pelo conhecimento acadêmico que adquiriram. Eles concluíram que existe realmente essa inteligência maior. Então, eu quero deixar aqui um dever de casa para cada um. Tá? Só para depois vocês lembrarem de mim durante a semana, durante o mês, etc. Então, há um texto muito interessante que fala sobre Deus. O Deus de Spinoza. Spinoza foi um filósofo do século XVII, um filósofo holandês, e ele divulgou esse texto, né, que é conhecido como o Deus de Spinoza. Vocês entram na internet, escrevam assim, o Deus de Spinoza, e vai aparecer o texto todo, vocês vão ver todo o texto. Quer dizer, há controvérsias de que esse texto é apresentado como sendo da autoria desse filósofo, mas, na realidade, parece que não é. Não é? Há uma controvérsia em relação a isso. Esse texto, na realidade, seria do mentor de um médium mexicano, que havia recebido essa mensagem do mentor dele e publicou essa mensagem num livro que ele escreveu sobre as conversas, os ensinamentos que ele teria do mentor dele. Mas, de qualquer maneira, quem divulgou foi Spinoza, né? Porque ficou conhecido no mundo inteiro como o Deus de Spinoza, ou falando com Deus, né? O Deus segundo Spinoza, mas põe lá o Deus de Spinoza que todo mundo vai ver. E eu vou ler só o último parágrafo, porque eu acho que nós já estamos chegando, já estamos marcando o nosso tempo, né? E eu vou ler só o último parágrafo. O texto é grande, mas vocês leiam e vão gostar. Ele dá margem a muita reflexão, muita reflexão. Mas o último parágrafo disse o seguinte: pare de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. Não me procures fora, não me acharás. Procura-me dentro, aí é que eu estou, dentro de ti. Então, ele termina exatamente assim, como Deus falando, depois de mostrar tantas coisas maravilhosas, ele fala com a gente dessa maneira. Não é? Então, não é sair por aí repetindo, não, porque Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é onisciente, Deus é onipresente, ele é tudo isso, onisciente, onipresente, onipotente. Mas isso a gente conclui, né, a partir dessa consciência que a gente tem de que ele é a causa inicial de tudo. Então, para terminar o nosso estudo de hoje, eu trouxe uma poesia que está no livro psicografado pelo nosso Chico Xavier. Na verdade, não podia ser de outro jeito, né? E o livro é o Parnaso de Além-Túmulo, que merece ser lido. É um livro maravilhoso, né? Foi uma psicografia do Chico, e a página que eu trouxe hoje é de Antero de Quental, poeta português, que fala sobre Deus. Então, ele termina assim: Deus. Quem, senão Deus, criou obra tamanha, o espaço e o templo, as amplitudes e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, é que habita na eterna claridade, nas moradas de luz e da harmonia. Antero de Quental. Então, meus irmãos, essa consciência que nós temos que ter
dessas verdades incontestes, né, que a doutrina nos trouxe e nos permitiu difundir e nos permitiu aprender e trazer para a nossa vida. Vamos entender isso. Esse Pai maravilhoso nos espera de braços abertos, só que ele não tem braços, não é? Mas é como se tivesse uma linguagem figurada. Ele nos espera no final da jornada, quando nós chegarmos à pureza, né? Que está em nós, que foi o nosso foco inicial e que nós temos que reconstruir. Por isso estamos fazendo o caminho de volta, com Jesus, com Maria, com esses mentores admiráveis que nós temos e para os quais nós damos graças a Deus, pedindo a luz, a paz, o discernimento e, sobretudo, o amor e a união para todos os povos. Graças a Deus, meus irmãos. Muita paz para todos.